Olá, eu sou o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesta aula nós vamos continuar a resolver exercícios sobre área de triângulo na geometria analítica. Nós já fizemos a resolução de alguns exercícios, já mostrei a parte teórica. Se você não viu essa aula ainda, eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada lá. Depois você volta aqui para acompanhar a resolução desses exercícios. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de exercícios que eu vou utilizar para fazer a resolução aqui. Aí você pode baixar, fazer a resolução antes de acompanhar esse vídeo. Então vamos lá. Antes da gente fazer a resolução dos exercícios, vamos aqui dar uma relembrada na fórmula. Então, para você fazer o cálculo da área de triângulo na geometria analítica, a gente vai fazer ele baseado nos pontos que são os vértices do triângulo. Então aqui eu tenho o ponto A, o B e o C, e aí a gente vai utilizar essa fórmula, que é o cálculo de área, que vai ser o módulo do determinante dividido por 2, que eu também gosto de escrever desta forma aqui. A área é igual a meio vezes o módulo do determinante. E como é que eu calculo o determinante? A gente calcula o determinante utilizando esses pontos, utilizando essa formulinha aqui, ó. E onde a gente coloca o x e o y do ponto nessa posição, né? X do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C, e completa a última coluna com 1. E depois a gente aplica a regra de Sarros. Existem outras formas de fazer, mas nós normalmente utilizamos a regra de Sarros para fazer a resolução desse determinante. Então, como eu já disse, eu já fiz uma aula, vou deixar o card aqui em cima para vocês, e vocês dão uma olhada lá na aula que eu explico com mais detalhes. Mas, se você quiser continuar aqui, nós vamos para a resolução dos exercícios e a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, vamos lá. O primeiro exercício que está na lista e que eu deixei na descrição é esse aqui, que é o mais básico possível, que é pedindo para calcular a área do triângulo, né? Então ele deu os vértices aqui, nós vamos fazer esse primeiro. Então, letra A, os pontos que eu vou utilizar, né? Eu vou usar aquele de cima ali, ó. 1 e 1, 3 e 4 e 0 e 4. Então, a fórmula é: a área será igual a metade do módulo do determinante. Lembrando que tem que ser módulo, né? Porque não existe área negativa. Então vamos lá. A área vai ser módulo, meio vezes o módulo do determinante. E agora no determinante a gente vai utilizar os pontos. Então aqui vai o x do A e o y do A, que são esses dois pontinhos aqui, ó. Aliás, o ponto A, que são esses dois valores, ó, 1 e 1. Depois embaixo eu coloco o 3. O 3 e o 4, que são esses dois valores aqui, ó, o x e o y do B, e no caso o C, que é 0 e 4. E a gente completa com 1 aqui, ó. Esse 1 é para resolução do determinante, ok? Então, lembrando que aqui é módulo do determinante. Um tracinho é do módulo e o outro do determinante. E agora, para fazer a resolução disso aqui, a gente vai aplicar a regra de Sarros. E como é que é a regra de Sarros? A regra de Sarros a gente repete a primeira e a segunda coluna. Então, a primeira coluna é 1, 3 e 0. E a segunda coluna, 1, 4 e 4. E agora, como é que funcionam as multiplicações? Vamos dar sequência aqui. Vai ficar área vezes meio e o módulo. Então, vou pôr barrinha do módulo aqui. Então a primeira multiplicação que a gente faz é pegando a diagonal principal aqui, ó. Então eu vou multiplicar esses três números que estão aqui. Então vou indicar aqui a multiplicação 1 vezes 4 vezes 1, ok? Mais a multiplicação desses três aqui que são paralelas a essa principal. Então 1 vezes 1 vezes 0. Mais a última paralela aqui da diagonal principal, 1, 3 e 4. 1, 3
e 4. Agora nós vamos para a diagonal secundária. Na diagonal secundária, os valores são subtraindo. Então eu vou fazer menos isso vezes isso. Então fica menos 0 vezes 4 vezes 1. Menos esse valor que está aqui. E agora eu multiplico isso por isto, por isto. Então fica 4, 1 e 1. Então menos agora esses 3 que estão aqui, ó. Então menos 1, 3 e 1, ok? Então vamos fechar aqui. Bom, vou continuar lá em cima porque não vai caber aqui. Então, A meio vezes, agora nós vamos colocar os valores. Vou pôr aqui os de azul primeiro. Então 1 vezes 4 vezes 1, mais 1 vezes 1 vezes 0, e 1 vezes 3 vezes 4, que dá 12. Agora os próximos, os que estão em verdinho, que são o da diagonal secundária, menos 0, 4 e 1, que vai dar 0, eu posso pôr mais ou posso pôr menos, tanto faz. Menos 4 vezes 1 vezes 1, então dá 4. E esse último aqui, menos 1 vezes 3 vezes 1, que dá menos 3. Então, fechando lá. Opa, muito feio. Então, meio vezes módulo. A parte em azul aqui, que é da diagonal principal, somando vai dar 16. A parte em verde, que é da diagonal secundária, vai dar menos 7. Então, é isso que nós temos até o momento. Então, meio vezes 16 tira 7, 9. Módulo de 9 é 9. Então, continua 9 aqui. Então, meio vezes o módulo é a metade do 9, né? Então, metade do 9, 4,5. E aí, normalmente a gente utiliza na geometria analítica unidades de área. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a resolução da letra B. Mesma coisa, só aplicação da fórmula. Toma mais cuidado agora aqui, que tem alguns números negativos. Então, letra B, a área meio vezes o módulo do determinante. Então, novamente, eu vou colocar os dois valores. Menos 1 e 2, ó, x e y do A. Menos 4 e 1, x e y do B. E, por último, x e y do C. Opa, coloquei esse zero aqui, essa vírgula não precisava, né? Bom, completa com 1, módulo do determinante. E agora a gente vai aplicar a regra de Sarros. Então, na regra de Sarros, eu vou colocar aqui, ó, vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então, vai ficar... Opa! Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Menos 1, menos 4 e o 3. Estou repetindo a primeira coluna. Então, e a segunda agora, 2, 1 e 0. Lembrando que esta regrinha aqui é o que a gente chama de regra de Sarros. Como eu falei para vocês, isso ficou muito feio aqui. Tem na outra aula que eu gravei aí, eu estou explicando em mais detalhes, mas é isso aqui, né? É só repetir a primeira e a segunda coluna e aplicar essa regrinha que nós vamos fazer agora. Então, dando continuidade, A vezes meio, agora módulo, e agora vamos começar a fazer as multiplicações. Diagonal principal primeiro, aqui vai ficar menos 1 vezes 1 vezes 1. A paralela a ela, então vai ser 2, 1 e 3. Então isso aqui é vezes, né? E as diagonais principais aqui são sempre somando. Mais 1 vezes menos 4 e 0.
feinho aqui o 0, vamos arrumar. E agora vamos para a diagonal secundária. Então aqui é negativo, e aí nós vamos pegar este e este. Então vai ficar menos 3 vezes 1 vezes 1, menos esses aqui, 0 vezes 1 vezes menos 1, e menos esse vezes esse vezes esse. Então, menos 1 vezes menos 4 vezes 2, certo? Então dá trabalho mesmo, né? Mas tem que fazer com bastante calma, porque tem bastante sinalzinho aqui. Se errar um deles, já perdeu tudo. Então toma bastante cuidado. E outra, eu estou escrevendo aqui detalhado para você saber de onde veio as multiplicações, mas você poderia já pular para essa próxima linha aqui e ter feito direto as multiplicações. Por exemplo, essa que está aqui, a primeira do azul, né? Poderia ter colocado aqui menos 1. Aqui eu posso colocar 6 direto e aqui 0. Das verdes aqui, das diagonais secundárias, poderia ter colocado o resultado, a multiplicação já. Menos 3, 0 e menos com menos mais, 4 vezes 2, 8. Se você quisesse colocar, já poderia ter vindo direto para cá. Meio vezes o determinante, o módulo disso aqui, né? Agora vamos ver os cálculos aqui. Menos 1 com mais 6, nós vamos ficar com 5 positivo. Da parte das diagonais secundárias, vai ficar menos 3 com mais 8. Então, nós vamos ficar com 5 positivo, ok? Então, fechando aqui, vou finalizar aqui na frente, a área vai dar meio vezes 10, módulo de 10. E o módulo de 10 é 10, então vai ficar meio vezes 10. Multiplicação de frações é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando não tem nada aqui embaixo é 1, né? Então, de qualquer forma, a gente vai ficar com 10 dividido por 2. E fazendo a divisão, nós temos 5 unidades de área. Ok? Então, esse é a resposta da letra B. Vamos para C agora. Vamos riscar esses aqui que a gente já fizemos. Agora vamos fazer a última. Então, a área será meio vezes o módulo do determinante. Os primeiros, menos 1 e menos 2, que são esse x e esse y. Menos 5 e menos 2, que são esse x e esse y. E menos 8 e 1, que são esse x e esse y. Lembrando que a gente tem que completar com 1 aqui. Só existe determinante de matriz quadrada. E agora a gente repete a primeira e a segunda coluna para aplicar a regra de Sarros. Menos 1, menos 5. Então aqui menos 5 e menos 8. No último, nós vamos ter menos 2 e 1. Agora aplicando a regra de Sarros. Meio, módulo. E agora vamos lá. Vamos mudar de cor aqui, vamos fazer azul primeiro. Então, primeira diagonal principal é essa aqui. Menos 1, menos 2, menos 1. Então, menos 1 vezes menos 2 vezes 1. Esta por esta por esta. Menos 2. Utilize o parênteses aí. Vai ajudar bastante. 1 vezes o menos 8. Que também é bom pôr no parênteses quando é negativo. Aqui nós temos a última diagonal paralela à principal, né? Então, aqui eu coloquei errado, aqui é positivo. E aqui também é positivo. E esse menos 1 aqui é porque o primeiro está negativo, né? Então, só aqui que eu tinha errado. Então, agora, 1 vezes menos 5 vezes 1. Agora vamos para a diagonal secundária. Então, aqui sim é negativo, ó. Menos isto. Então, vai ficar menos 8, menos 2 e 1.
menos esse vezes esse vezes esse. Então, menos 1 vezes 1 vezes menos 1, que é esse último aqui. E agora a última paralela aqui, que são esses 3. Então, menos, de novo, 1 vezes menos 5 vezes menos 2. Então, fechamos aqui. Agora vamos ver quanto que dá cada um deles. Menos com menos dá mais, então tá 2 aqui. Aqui menos com esse menos dá mais também, vezes 2 vezes 8 dá 16, então 16 positivo. Aqui mais com menos dá menos, então vai ficar menos 5. Agora os verdinhos. Menos com menos dá mais, com esse menos aqui vai ficar negativo. 2 vezes 8, 16 também. Aqui menos com esse menos dá mais e tudo dá 1. Por último, menos com menos dá mais, com esse menos aqui de fora continua negativo. 5 vezes 2, então dá 10. Então vou fechar aqui e vamos lá. A área meio vezes o módulo. Agora os azuis, então vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Deu 16 menos 16, então dá para já colocar 0 aqui, né? Eu vou juntar os positivos, ó, 2 com mais 1, então dá 3. E menos 5 com menos 10 dá menos 15, ok? Então agora a gente vai caminhar para o fim. Então a área igual meio, 3 com menos 15, então dá menos 12. Módulo de menos 12 dá 12. E aí agora é só fazer 12 dividido por 2, né? Meio de 12, metade de 12, que dá 6 unidades de área. Finalizando assim, então, esta aqui é a área desse triângulo do item C. O próximo exercício é bem semelhante ao anterior, só que ao invés dele me dar os pontos já, ele me deu o desenho no gráfico. Então eu tenho que extrair os pontos aqui, né? Então aqui, ó, o ponto A, que é esse aqui, ó, ele tem de coordenadas 2 no x e 3 no y. O ponto B, pegando aqui, ele tem menos 3 no x e 1 no y. Então, menos 3 e 1. E o ponto C, que ele é x4 e y menos 2. Então, aqui nós temos os 3 pontos. E agora é só aplicar a mesma fórmula que a gente utilizou nos anteriores. Então, vamos lá. Área igual meio vezes o módulo do determinante. Então, isso aqui eu já vou fazer direto, ó. Então, módulo do determinante. Vou colocar os pontos aqui, ó, 2 e 3 e 1. X e y do A e já coloquei 1. Menos 3, 1 e repete 1. Ó, menos 3 e 1. E por último, o 4 e o menos 2. 4, menos 2 e 1. Fecho isso aqui e o módulo. E agora a gente vai repetir a primeira e a segunda coluna. Então, vou repetir 2, menos 3 e 4. E a segunda coluna, 3, 1 e menos 2. Agora vamos lá. Continuando aqui, a área vai ser metade de tudo isso. Agora vamos fazer a multiplicação. Esse aqui eu vou experimentar fazer direto a multiplicação aqui. Vamos lá? Então acompanhe comigo, ó. 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. 3 vezes 1 vezes 4, então positivo 12. Este vezes esse vezes esse, então menos com esse menos aqui dá mais. Então 1 vezes 3 vezes 2 dá 6 positivo.
Eu acho que quem está iniciando aí tem que fazer separadinho, porque é até mais fácil depois para você procurar erros, né? Mas quem já está um pouco mais avançado, já pode fazer direto como eu estou fazendo aqui, ó. 4 vezes 1 vezes 1, então menos 4 vezes 1 vezes 1. Aqui, menos 2 vezes 1 vezes 2, então vai ficar menos 2 vezes 1 vezes 2. Opa, vamos colocar direto aqui. Coloquei. Vamos ver quanto dá direto. Menos com esse menos dá mais. Aqui também acabei esquecendo, né? É o hábito de fazer 1 por 1, né? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui direto. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, então menos 4. Deixa eu botar mais um. Aqui vai ficar menos esta multiplicação. Então, menos com esse menos dá mais. 2 vezes 1 vezes 2, então dá 4. Então, aqui vai ficar positivo 4. Né? Menos com esse menos virou mais. E aqui na última, esses aqui, ó, menos com esse menos dá mais também. 1 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 aqui. Fazendo desse jeito que eu fiz aqui, a gente aumenta um pouco a chance de errar numa continha, né? Então, se você estiver bem seguro, você faz. Se não, faz particionado igual eu estava fazendo. Então, vamos ver se... aqui dá para simplificar. Ó. Menos 4 com mais 4 dá 0. Então, aqui nós vamos somar. Vai ficar 14 com 6, 20. Mais o 9 ali do verdinho, né? Ok? Confere as continhas aí. Então, área meio vezes 20 com 9. Então, vamos ficar com 29. Então, agora, continuando, metade de 29. O módulo de 29 é 29. E finalizando aqui, então, é só dividir o 29 por 2. Então, vai dar 14,5 unidades de área. Ok? Confere isso aí. E aí, o que você preferiu aí? Coloca aí nos comentários para mim. Você prefere fazer ele direto ou prefere fazer do jeito que nós fizemos esse anterior aqui, ó? Fazendo 1 por 1, colocando, detalhando os sinais. Marca aí para mim, para eu saber como é que você prefere fazer. Vamos para o terceiro exercício. Então aqui a gente já tem, a gente subiu um degrauzinho a mais. Aqui, ó, é aquilo que eu tenho falado para vocês. Quem acompanha as últimas aulas aí viu que eu tenho sempre falado isso. Então ele sempre gosta de colocar aqui para a gente achar um valor de uma incógnita. Então aqui ele fez o contrário. Me deu os valores da área, falou que a área é 6 e quer descobrir o x do ponto A. Então preste atenção que esse aqui é o clássico desse exercício aqui de área de triângulo. Então, vamos lá, vamos montar aqui. A ideia é a mesma. A área é igual a 6. Então, eu vou começar escrevendo assim, ó. A área do triângulo, né? Ele falou que é 6. E como é que eu faço para encontrar a área? Meio vezes o determinante. Então, vai ficar meio vezes o módulo do determinante. Certo? Então, eu vou ter que usar o determinante. Mas antes, como o x vai ficar aqui, eu já vou mandar esse 2 para lá multiplicando. Então, nós vamos ficar com módulo do determinante igual a 12. Então, esse aqui é clássico desse assunto aqui de cálculo de área de triângulos, né? Agora, vamos para o determinante, efetivamente. Então, módulo do determinante. O determinante vai ficar x e 2, que são as coordenadas x e y do ponto A, completa com 1. Né? Agora, do ponto B, 1 e 4 eu vou usar. Então, 1, 4 e 1. E o ponto C, 0, que é o x, o 3, que é o y, e completa com 1. E agora, para a gente aplicar a regra de Sarros, eu tenho que já repetir a primeira e a segunda coluna. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, a primeira coluna x, 1,
e 0. E aqui eu vou colocar o 2, deixa eu colocar mais para cá. 2, 4 e 3. Tudo isso é igual a 12, ok? Então agora nós vamos aplicar a regra de Sarro, só que agora tem um x pelo meio aqui, ó. E cuidado, ó, lembre que eu tenho que ter o módulo aqui, ó. Isso aqui é módulo, certo? Então vamos pôr aqui o módulo. E agora nós vamos começar a fazer a mesma coisa que a gente já fez lá aplicando a regra de Sarros. X, 4 e 1. Multiplicando x vezes 4 vezes 1, nós vamos ficar com 4x. 2 vezes 1 vezes 0. Então vai dar 0 aqui. 1 vezes 1 vezes 3, que me dá 3. Lembre que agora é negativo, então menos 0 vezes 4 vezes 1. Então dá menos 0 ou mais 0, tanto faz. Menos aqui 3 vezes 1 vezes x. Então menos 3 vezes 1 vezes x dá 3x. E aqui menos 1 vezes 1 vezes 2. Menos 1 vezes 1 vezes 2, então dá 2. Então, fechando aqui, nós temos o módulo de tudo isso igual a 12. O módulo aqui vai fazer muita diferença. É uma equação modular isso aqui agora. Então, finalizando aqui, vou juntar o 4x com menos 3x, que dá x. E aí 0 não dá nada, né? 3 dá para juntar com menos 2. Então 3 menos 2 dá 1. E a gente fica com isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de equação modular. Opa! Equação modular. Na equação modular eu tenho uma característica. Nas outras aulas eu já mostrei sobre isso, mas vamos falar rapidinho aqui, ó. Vou montar ela aqui em cima. O método de resolução de equação modular é simples. Ela sempre vai ter duas saídas. Então eu vou fazer uma saída para o positivo e uma para o negativo. Essa aqui é uma das maneiras de resolver equações modulares mais simples. Então eu vou pegar o x mais 1 e vou igualar a 12. E vou pegar o x mais 1 e vou igualar a menos 12. Porque este valor que está dentro aqui do módulo, se ele for 12, o módulo de 12 é 12. E se ele for menos 12, o módulo de menos 12 também é 12. Então eu tenho esses dois caminhos aqui para resolver. Então, seguindo em frente aqui agora ficou fácil. Este é o detalhe importante, porque isso é da história da equação modular. Ok? Agora é só isolar o x. Então, 12 menos 1. Então, um dos valores vai ficar 11. Essa é uma das coordenadas possíveis para que a área dê 6. Agora, terminando aqui, menos 12. Opa, não, juntou tudo aqui. Menos 12. E mais 1 vai passar para o outro lado, menos 1. Então, menos 13. Então, temos dois valores, duas possibilidades para que a área desse triângulo aqui seja 6. Uma é 11 e a outra é menos 13. Na geometria analítica acontece frequentemente a possibilidade de dar dois valores, né? Principalmente por se for o valor de uma coordenada que pode ser positiva ou negativa. Então vamos para o exercício 4, bem parecido com o anterior. Dá um pause no vídeo aí se você ainda não fez e tenta fazer isso aqui, ó. E aí acompanha a minha correção. Então vou repetir agora, ele falou que a área é 2 unidades e quer descobrir esse y aqui. Então vamos lá novamente. A área, ele está dizendo que é 2. A fórmula é meio vezes o módulo do determinante. E aí eu posso mandar esse 2 para cá e eu vou ficar com o módulo do determinante igual a 4. E agora eu vou resolver o determinante. Então, módulo, e agora eu vou aplicar os pontos, que são 4 e 3, que são esses dois aqui, e já vou até completar com 1 aqui. O próximo, 5y, e completa com 1. E por último, ponto C, 6 e menos 3. 6 e menos 3, finaliza com 1.
Então nós temos aqui, ui, como é difícil fazer uma retinha aqui. Então módulo do determinante. E agora isso é igual a 4. Então só que eu já vou repetir aqui a primeira e a segunda coluna, para a gente aplicar a regra de Sarros. Então deixa eu pegar uma outra cor aqui. Repetindo a primeira coluna e repetindo a segunda. 3y e menos 3. Então isso aqui vai ser igual a o 4, que é a área. Então agora nós vamos aplicar a regra de Sarros. Aplicando a regra de Sarros, 4 vezes y vezes 1. Vou fazer direto aqui, lembre que tem o módulo. Então 4y vezes 1 dá 4y. Aqui é ainda positivo. 3 vezes 1 vezes 6, então 3 vezes 6, 18. Esse vezes esse, mais todos positivos aqui com o negativo, então fica menos. 5 vezes 3, 15, ok? Vamos para a diagonal secundária, que é com negativo. Então 6y e 1. Então isso aqui vai dar menos 6y. Menos aqui, esse por esse por esse. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1 vezes 4 dá 12. Esse aqui, 1 vezes 5 vezes 3. Então, menos 1 vezes 5 vezes 3, então dá 15. Confere aí. Beleza. Finalizamos aqui, então, o módulo. Isso é igual a 4. Agora vamos ver quanto dá isso aqui embaixo. Então, fechando. 4y dá para juntar com 6y, negativo, né? E vai dar menos 2y. Aqui vou juntar esses dois positivos, ó, 18 com 12 dá 20, 30, né? E menos 15 com menos 15 dá menos 30. Olha aí que beleza. Então, nós vamos ter 30 menos 30 vai dar 0. Agora vamos aqui para cima. Sobrou menos 2y igual a 4. Então, novamente, nós temos dois caminhos aqui para seguir. Então, a equação modular diz que posso resolver assim. Eu pego esse valor que está dentro do módulo, que é o menos 2y, e igualo a 4. Esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho vai ser menos 2y igual a menos 4. Então, cuidado, ó, principalmente esse aqui. Ó. Esse é o que a galera acaba esquecendo. Então, preste atenção. Então, agora aqui fazendo a multiplicação por menos 1, vou resolver isso aqui. Ó. Opa, menos não, já vai ficar positivo. 2y igual a menos 4. Y igual a menos 4 sobre 2. Passa dividindo, vou ter menos 2. Aqui, multiplicando por menos 1 também, porque esse aqui está negativo, né? Vai ficar 2y positivo e aqui fica positivo também. Passa dividindo. Então, 4 sobre 2 vai me dar 2. Então, nesse caso, vamos poder ter menos 2 ou menos 2. Menos 2 ou 2. Para esses dois valores, a área dá 2. Beleza? Espero que você tenha gostado aí da aula. Se você curtiu aí, dá um curtir pra gente. Se inscreve no canal. Lembre de compartilhar esse vídeo aí com seus colegas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E lembre de marcar aí pra mim, ó. Você prefere fazer assim direto do jeito que eu fiz, ou você prefere fazer 4 vezes y vezes 1 e depois colocar o resultado? Diz aí, beleza? Nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.